Vamos falar agora sobre o concerto Ciclo Brasileiro e Carnaval dos Animais, né, que vai reunir obras marcantes do repertório pianístico brasileiro e francês. 8 de junho, grande auditório do Teatro Carlos Gomes, pianista e professor Paulinho Junks está aqui com a gente para falar sobre esse evento. Paulinho, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo aqui. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse evento, trazer um pouco para os espectadores e poderem prestigiar, né? Então, vai acontecer no dia 8 de junho, um domingo, às 19h30, no Teatro Carlos Gomes. A entrada é R$40, a entrada inteira, e 20 meia entrada. E nesse evento nós vamos ter um concerto com duas partes. A primeira parte é para piano solo, onde eu vou solar obras de Heitor Villa-Lobos, que é o nosso compositor brasileiro. Esse repertório que eu vou tocar de Villa-Lobos se chama Ciclo Brasileiro e é formado por 4 obras: O Plantio do Caboclo, Impressões Seresteiras, Festa no Sertão e Dança do Índio Branco. E cada uma dessas obras tem uma característica muito importante, muito peculiar no piano, e tem características assim, muito marcantes. O Plantio do Caboclo, ele traz essa questão de essa dualidade assim entre homem e natureza, entre atrito e equilíbrio, né? Traz uma atmosfera serena e que sofre intempéries e volta de novo para essa serenidade em algum momento. Representado isso por vários timbres e coloridos que tem no piano. Depois, a segunda obra, Impressões Seresteiras, é uma obra muito conhecida, é muito tocada ao piano, pelo Brasil afora e mundo afora. Ela é uma peça muito cativante, tem uma valsa, uma melodia muito, muito bonita de ouvir, e tem arroubos assim, no decorrer dela. A terceira é Festa no Sertão, que, como diria Souza Lima, eu concordo com ele, acho que deveria chamar Festa no Piano, porque é uma diversão, tem ritmos brasileiros muito marcantes, tem uma poética no decorrer dela também bem bonita, e tem algumas das passagens que eu acho mais bonitas e mais marcantes assim do repertório brasileiro para piano. E a quarta obra é Dança do Índio Branco, onde Villa-Lobos era conhecido, né, como índio de casaca, porque ele era descendente de europeus, tinha toda uma tradição na composição, né, toda uma descendência, né, europeia, de tradição mesmo, mas ele era muito brasileiro, ele tinha um amor pelo Brasil e valorizava muito o nosso país, e levou para a França, levou para fora, né, a importância da música clássica brasileira, e ele fez uma pesquisa muito profunda sobre o repertório folclórico brasileiro, e ele, em algum momento, ele começa a fundir, né, as suas próprias composições com temas folclóricos, e isso é muito marcante na música dele. E a Dança do Índio Branco, ela é um autorretrato de Villa-Lobos. Então ela fecha com chave de ouro o ciclo brasileiro. Na segunda parte, nós vamos apresentar daí o Carnaval dos Animais, que é uma peça que eu estou coordenando entre os 4 pianistas. Os 4 pianistas que se apresentam são a Maria Clara Budak Fistarol, Vanderlei Chapo Júnior, Vincent Mansky e Yuri Kreutz Hirano. Eles são alunos da classe de música de câmara, a qual eu coordeno, e eles estão estudando já música desde pequenos. Muitos fizeram musicalização, passaram pelas aulas de teoria, fizeram as aulas individuais de instrumento, que eles continuam fazendo também, continuam crescendo cada vez mais. E já há alguns anos nós fazemos esse trabalho de música de câmara, onde na música de câmara a gente junta diversos instrumentos diferentes, ou às vezes o mesmo instrumento, como é o caso dessa noite, e fazemos música de uma forma coletiva, com um crescimento coletivo, cuidando para que essa música aconteça de uma forma generosa, que um cresça com o outro, né? E é um grupo muito unido, que traz uma dinâmica muito bonita de se ver. O crescimento deles tem sido significativo desde que a gente começou a fazer esse trabalho.
E nessa noite eles apresentam o Carnaval dos Animais de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns foi um compositor gigantesco na música clássica. Ele redescobriu, ou ele apoiou muitos outros compositores da época, compositores como Schumann, como Liszt. Ele era crítico musical e ele era um compositor muito sério. E tamanha a seriedade dele que ele, quando ele foi escrever essa peça, O Carnaval dos Animais, que é um grande deboche, é uma sátira musical com várias camadas de humor, quando ele escreveu essa peça, ele não permitiu que fosse publicada em vida. Só depois que ele morresse poderia ser reconhecida. E o único movimento que ele permitiu que fosse publicado era o Cisne, que é um dos movimentos mais conhecidos, uma das peças mais conhecidas dele, escrita originalmente para violoncelo e piano, e já foi dançada inúmeras vezes por inúmeras companhias de balé. E voltando um pouquinho à obra O Carnaval dos Animais, ela faz deboches aos instrumentistas da época, que alguns instrumentistas tocavam como se fossem galinhas, os violinos, por exemplo, ou as cordas que atrasavam as entradas na hora de tocar com a orquestra, daí ele comparou com tartarugas, os pianistas que ele compara com cangurus, ou outras vezes ele compara com estudantes de piano que tocam escalas repetidas e muito metódicas. Em outro momento ele compara a música com os fósseis, então ele traz obras que já são de compositores que não são mais muito tocados, que ele considera fósseis musicais. Ele traz isso à tona, traz citações dessas obras no decorrer da peça e termina com uma grande festa, um grande desfile desse carnaval com o movimento final que é bem grandioso. Então, um espetáculo também, né, que além de reunir a música clássica, reúne também muita alegria em torno disso, né, dessas apresentações. Isso mesmo, isso mesmo. É muito bacana. Como é que surgiu a ideia, né, de fazer essas apresentações? Lembrando sempre, 8 de junho, no grande auditório do Teatro Carlos Gomes. Isso, às 19h30. Bom, nós começamos o grupo a classe de música de câmara em 2023 e na época tínhamos o interesse de juntar os alunos, de eles aprenderem os elementos de como tocar em conjunto, respirações, entradas, andamentos, trabalhar nesse sentido. E começamos com um repertório a 4 mãos, bem modesto, algumas valsas, e isso foi dando um resultado muito positivo, eles foram crescendo e ficaram muito animados em fazer algo um pouco maior. Então eu trouxe para eles a ideia de produzir o Carnaval dos Animais no final de 2023 e eles amaram, né, adoraram a possibilidade de fazer isso, porque essa obra, até vale a pena falar um pouquinho sobre isso, ela foi escrita originalmente para 11 instrumentos. Ela ainda é considerada música de câmara, porque a partir de mais instrumentos, talvez mais de 12, a gente já considera uma música mais orquestral, talvez. Sim. Mas até ali ainda tem para ser tocado em um ambiente menor, né? Então, esses 11 instrumentos que tocavam, que foram para os quais a peça foi escrita originalmente, eram 2 violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, 2 pianos também, flauta transversal, clarinete, harmônica de vidro, que é um instrumento que hoje em dia não é mais utilizado, porque justamente quebrava muito fácil, e hoje em dia é substituído por um glockenspiel, uma espécie de um metalofone pequeno. E tem mais algum instrumento agora que me fugiu. Xilofone. Então, essa obra geralmente é feita nessa formação, ou então para orquestra ampliada, né? Daí o quarteto de cordas, o quinteto no caso, é ampliado e se toca com orquestra. E é uma peça muito marcante porque ela ajuda muito na formação de público, na formação de plateia. Escolas, né, alunos gostam muito apreciam muito esse repertório e eles passam às vezes a conhecer os instrumentos, os diferentes timbres que existem. E o que a gente vai fazer agora é uma transcrição dessa obra para 2 pianos. Então, um dos nossos enfoques principais nessa transcrição
é trazer coloridos, timbres, sonoridades diferentes que o piano possa reproduzir, tentando imitar esses 11 instrumentos que tocariam originalmente a peça. É um espetáculo muito atrativo, né, para quem gosta, para quem curte a música clássica, a música erudita, né, tem essa questão de ver, e principalmente para quem gosta de piano, porque é difícil encontrar alguém que não goste de piano, né? Então esse espetáculo dia 8 de junho no grande auditório do Teatro Carlos Gomes. Tem crescido a procura pela escola de música do Teatro Carlos Gomes, em especial, né, pelo piano, né, por aprender a tocar piano? Sim, isso é uma procura que é sempre constante. A gente já tem um departamento de piano muito forte há bastante tempo, há muitos anos, são décadas mesmo. Já teve altos e baixos, a gente já teve momentos na música em geral que teve mais ou menos procura, mas o piano geralmente é uma constante. E em depois da pandemia, ali 2021, a procura começou a crescer ainda mais, né? Então, hoje em dia a gente já tem, se eu não me engano, mais de 50 alunos no departamento. Somos 7 professores de piano na escola. E assim, é um instrumento que eu sou suspeito, né, de falar, mas acho que é um instrumento muito especial, não tirando mérito de nenhum outro instrumento, né, mas essa oportunidade de a gente ter uma obra para 2 pianos sendo apresentada é mais especial ainda, né, torna o evento mais especial. É verdade. Bom, como é que o senhor iniciou a sua carreira musical, né? Desde quando a música faz parte da vida do senhor? E como é que foi essa tendência, né, pelo piano? Boa pergunta. Eu, desde muito pequeno, eu ouvia já os LPs que meus pais colocavam para eu ouvir e sempre me interessei muito pelo piano. Já gostava muito, já mostrava um pouco mais de interesse naquela época. Mas depois, quando surgiu a oportunidade de eu poder realmente estudar música, eu comecei daí aos 12 anos, fazendo aulas de teoria primeiro, depois entrei em teclado, violino, aí comecei a percorrer vários caminhos. Flauta, doce, toquei canto coral também, coro infanto-juvenil, participei, e foram várias coisas que foram ajudando nessa minha formação. Até o momento em que eu decidi, não, realmente o que eu quero é piano, eu preciso estudar piano, então eu vou finalmente começar. Acho que até eu já fui aluno bolsista no teatro, na escola de música, né? Essa questão das bolsas, que nem a gente estava ouvindo agora o Ricardo Stodi comentando. Então, essa questão das bolsas é muito importante. Esse apoio, e principalmente um apoio inicial, né, nos primeiros anos de estudo, isso é fundamental para que a gente possa ter oportunidade de crescer, né? Eu vim de família humilde, a gente não tinha piano em casa, né? Não tinha mais ninguém que estudava música na minha família. Então, isso é uma luta mesmo, é uma luta. E depois eu comecei a estudar piano, né? Entrei de cabeça, daí eu sabia que eu precisava estudar muito, porque eu já era mais velho, eu já tinha 19 anos quando eu comecei. E todo o aporte de estudo musical anterior, claro que me ajudava, mas eu precisava correr atrás do instrumento. Então, fui fazer tudo que é curso que eu poderia, meu professor indicava para fazer em Curitiba, em Floripa, né, e ir atrás do que eu pudesse fazer para poder crescer. E daí um outro professor meu, o Reginaldo Nascimento, via um potencial em mim em dar aulas, né, e me perguntou, você não gostaria de dar aulas de música, ser professor de piano mesmo? Daí eu me interessei e ele foi me preparando. E algum tempo depois eu entrei no Teatro Carlos Gomes, comecei como professor dessa vez e continuo lá até hoje. Que bom, isso é muito importante. Aliás, além das bolsas, né, que abrem aí o acesso para muita gente talentosa que talvez não tivesse a oportunidade de seguir adiante, se não fossem as bolsas que são oferecidas em vários programas, não só da música, não só da escola de música lá do teatro, mas tem dança e teatro também.
Tem um programa de musicalização nas escolas públicas aqui de Blumenau, né? Que pode ser, quem sabe, o primeiro grande incentivo para as crianças a olharem mais para a música, para os instrumentos musicais, né? Para a variedade que a música tem, que não é só um segmento musical, né? São vários e muitos e diversos, e que também cria uma outra coisa que é muito importante, cria plateia, cria espectadores, cria o gosto, não só pelo fazer a música, mas também pelo ouvir a música, por ir a um espetáculo musical, seja ele qual for, né, de que estilo for. Isso também o senhor considera muito importante para o desenvolvimento, porque a gente pode ter um programa numa escola pública que desperta o interesse, depois o acesso, quem sabe, através de uma bolsa de um aluno de uma escola pública, poder ir se desenvolver ainda mais nesse sentido, né? Abrindo aí o acesso à cultura acima de tudo, né? Nossa, isso é fundamental. Quando a gente tem todas essas áreas interligadas, né, conversando entre si, a gente só tem a crescer como cidade, né, como estado, e as pessoas só vão ganhar com isso, né? O programa de bandas e fanfarras é um programa maravilhoso que já existe há décadas, né, na cidade, agora não sei se 30 anos ou 40 já. Vai bom tempo. E esses programas de musicalização também das escolas, a música cada vez mais presente, o professor de música cada vez mais presente, o curso da FURB também, né, formando professores de música especificamente, formando também os professores de teatro, claro, de dança, de artes visuais. Quanto mais a gente tiver esse movimento acontecendo, mais a gente vai poder trabalhar, aflorar a arte nas pessoas. E não só trabalhar realmente para que a gente tenha mais músicos ou mais profissionais na área, mas para que a gente tenha ótimos ouvintes também. Sim, como plateia, você disse, né? Plateia. E porque a música ela faz parte do desenvolvimento humano. Então, eu não vejo alguém não ouvindo música no seu dia a dia, né? Não fazendo música de alguma forma, não cantando em algum momento, seja no chuveiro, seja dedilhando numa mesa, às vezes. Então, as pessoas vivem música. Música é uma coisa que está muito ligada ao ser humano. Ela faz parte, né? E a música pode nos amparar em momentos alegres e tristes da nossa vida, né? Se a gente parar para pensar emocionalmente, a música pode ser um ponto de equilíbrio em vários momentos da vida da gente. Nessa questão de música erudita, música clássica, como é que é o público em Blumenau? A gente tem um bom público para esse estilo musical, temos uma grandiosa plateia para isso, e uma plateia exigente, um público exigente? Então, nós temos vários tipos de plateia, né? Nós temos desde as pessoas que vão por interesse, buscando conhecer algo novo, né? Buscando, às vezes, algo mais específico, né? Porque já conhecem um determinado repertório ou um determinado compositor e querem ouvir mais sobre ele, né? Eu penso que o público é cada vez mais crescente. A gente tem visto alguns espetáculos como de orquestras tocando ultimamente, que tem lotado a casa. E isso deixa a gente muito feliz mesmo, né? Que as pessoas estão buscando ouvir cada vez mais música. Eu penso que a gente tem um concerto aqui que vai não só atender o público específico que tem interesse pelo piano, ou tem interesse por Villa-Lobos, ou por Sansão, ou que conhece já o Carnaval dos Animais e quer assistir essa apresentação, mas é um público que também ajuda a formar a plateia, né? Então, todo esse concerto foi pensado para atender essas variedades de público que a gente pode ter. Então, quem nunca foi ao teatro, que quer ir assistir pela primeira vez, vá assistir esse concerto. Né? É um concerto que tem um ingresso acessível também, a gente não quis onerar também muito a plateia, né? É R$40 a entrada inteira, R$20 meia entrada, acho que se aproxima do cinema hoje em dia, né? Sim, sim. E vai ser às 19h30 no dia 8 de junho, então espero que vocês vão mesmo. Para fechar o seu domingo maravilhosamente bem,
né, com um espetáculo desse. E é um espetáculo que não tem uma duração muito longa, né? As pessoas às vezes pensam, não, eu vou lá para ver música clássica, vai ser um espetáculo de 2, 3 horas. Não, não, é 1 hora de espetáculo, né? A gente pensou muito bem na condução desse espetáculo, ele tem uma dinâmica muito legal entre os pianistas, que eu não vou dar spoiler aqui, porque senão estraga o dia. Mas a gente pensou muito bem e está tudo muito bem amarrado. Acho que vai agradar muito a plateia. Domingo, dia 8, 19h30, Grande Teatro do Grande Auditório do Teatro Carlos Gomes. Então, esse concerto especial de piano, para quem gosta, para quem quer encerrar aquela noite de domingo, né, de uma forma maravilhosa. E começar a semana no dia seguinte empolgado acima de tudo. Né? E posso acrescentar uma coisa? Deves. O evento ele é promovido pela Escola de Música e tem o apoio do teatro. E é muito raro a gente poder ter um evento como esses, onde professor e alunos toquem, né, dessa forma, nesse perfil e nesse patamar que os alunos estão agora. É muito raro a gente ter um evento promovido diretamente, né, pela escola. Então, claro que a gente tem eventos também grandiosos, onde a gente leva a orquestra, né, para o palco, leva o grupo de sopros, orquestra de cordas, leva outras formações. Mas um evento específico assim de piano para a gente ter nesse formato, isso é algo único. Então, queria reforçar mais uma vez o convite. Fica reforçado o convite aí. Obrigado, Paulinho, pela participação. Sucesso lá. Muito obrigado. Conversei com o Paulinho Junks, pianista e professor da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes, falando sobre esse concerto, né? Ciclo Brasileiro e Carnaval dos Animais, 8 de junho, 7h30 da noite, grande auditório do Teatro Carlos Gomes, para você que gosta, né? Ou quer conhecer melhor a música erudita, a música clássica.